Dando continuidade ao nosso vídeo Customizações de varas de fly fishing, parte 19. Nesta parte do vídeo, então, nós vamos falar de mais alguns assuntos bastante relevantes dentro ainda do quesito de montagens de varas ou customizações, fazendo alguns detalhes como as passadeiras ou guias de forma artesanal, utilizando arame, algumas ferramentas bastante simples que facilitam esse trabalho, como também alguns outros detalhes que eu vou ensinar até para fazer ponteiras de varas, tá? Ou tip-top, como queiram aí os padrões americanos de se encontrar esta parte ou este item ou componente, tá? Como também algumas dicas que nós podemos fazer enfeites ou acabamentos para partes do cabo da vara que ficam expostos. Temos várias maneiras de você fazer esses acabamentos e não da maneira convencional, que seria adquirido em lojas especializadas para a fabricação de molinete, que nós ficamos então de descobrir um modelo. Eu fiquei surpreso, praticamente ninguém descobriu um modelo e não me escreveram. Poxa, é tão difícil de fazer uma pesquisa hoje em dia na internet. Se fosse há 30 anos atrás, eu diria a vocês que seria bem difícil de vocês encontrarem. Uma pesquisa neste nível seria bastante relevante de ser feita utilizando bibliotecas. Hoje em dia a gente tem o Google. Facilmente você mataria a charada. Bom, quem ficou curioso vai ficar sabendo que esse molinete aqui é de procedência argentina, modelo Calado 450, série vermelha. Um molinete totalmente feito de alumínio, tá? A única parte de plástico é esta parte aqui da fricção e retirada e substituição no carretel, como também na manete. O resto, toda da estrutura dele é uma estrutura em alumínio fundido, e este alumínio ele propicia uma resistência e durabilidade. É uma peça vintage, bastante antiga, que eu já uso. Meus amigos, uma caneta, uma simples caneta comprada na China, que está com um defeito. Nós podemos utilizar partes dos componentes da mesma caneta ou de um outro padrão qualquer de caneta que venha a ser possível de se aplicar em alguma parte aqui decorativa da nossa vara. Com certeza no vídeo de hoje nós vamos falar de duas ferramentas caseiras para fazer então as nossas guias ou passadeiras de forma alternativa, como eu utilizei naquela vara Rendale que eu transformei de uma vara telescópica para uma vara de fly, ok? Também é possível fazer com essas ferramentas uma ponteira alternativa, bastante simples, utilizando para isso aquele padrão de antena que eu sempre recomendo, ou a carga da caneta que nós vamos desmontar. Lembrando que isso vai auxiliar a fabricação da nossa ponteira, tá? Mais detalhes que nós vamos acrescentando dia a dia nesta série limitada em 20 episódios que eu estou oferecendo a vocês aí. Peço que todos aqueles que estão me prestigiando colaborem aí assistindo os vídeos, deixando seus comentários, compartilhando, dando aquele like, me ajudando a crescer o canal. Quanto mais vocês me ajudarem, mais eu vou poder oferecer a vocês, ok? Conto com a colaboração de todos aí. Como também nós precisamos de fazer mais algumas peças e de forma alternativa, com certeza nós conseguimos resolver esse problema, tá? Isso a gente vai esmiuçar neste Aqui sobre a mesa nós temos variados padrões de passadeiras ou guias para colocarmos em variados modelos de varas de pesca. Quando assim formos montar um equipamento de pesca, devemos avaliar primeiro em catálogos como este aqui da Fuji, para termos noção do padrão de modelos disponíveis, como também de materiais que estão sendo
aí veiculados ano a ano por empresas como esta e outras que fabricam componentes, né? Aqui nós temos duas linhas vertentes, uma de titânio com cerâmica e outra de alumínio oxidado com cerâmica. Logicamente, uma linha de alumínio oxidado, ela vai ser bem mais em conta do que uma linha de titânio com cerâmica. Lógico que nós podemos fazer uma rápida avaliação que o alumínio oxidado ele já é tratado para resistir um tempo à abrasão de materiais, não é? Como também de intempéries, como o sal, não é? Ele não vai enferrujar, porém ele oxida com o passar do tempo e enfraquece também. Agora, o titânio, além de ser mais leve, ele resiste melhor à condição de abrasão, como também de enferrujar. Por isso, a linha titânio vai ser muito mais caro do que a linha de alumínio. Se a gente for fazer, então, uma analogia com materiais como o aço inox, nós podemos, então, tirar proveito de alguns padrões de guias que nós podemos fazer com esse material, tá? Ele resiste bem à abrasão, oxidação, porém ele é um pouco mais pesado que o alumínio e que o titânio. Mas ele compõe aí e ajuda bastante, às vezes, uma montagem de algum equipamento. Agrega um pouquinho mais de peso, porém salva a guarda de muita gente aí. Sobre a mesa, então, nós temos alguns padrões destinados para variados modelos de vara de pesca. Este aqui bastante antigo, destinado a um padrão de vara conhecida como vara telescópica, até por ter esse anel aqui, que fica bem na borda de cada gomo, né? Possui então um disco cerâmico interno, que facilita assim melhor e não condiciona tão facilmente a corrosão, seja do nylon ou de outro material qualquer que você esteja usando como linha de pesca, né? Existem as guias ou passadeiras com dois pontos de apoio, ou pés, sapatas, ou patas, como queiram aí chamar, não é? Que você consegue apoiar bem em dois lados e fixar em dois lados, tendo duas estruturas de reforço para cada lado, indicada para varas de médio a pesada, ou em molinetes ou em carretilha, tá? Dependendo do tamanho do anel. Aqui nós temos já um outro padrão, um pouco mais aliviado, que tem um lado só para sustentar esta estrutura de O-ring, né, com cerâmica, e este lado de cá com dois pontos de apoio, muito utilizada também em variados padrões de pesca, de carretilha, tá? Como também em varas de fly na parte mais próxima ao cabo, tá? Aqui nós temos então um padrão de modelo de passador ou guia com uma peça só de contato, o que faz você ter um alívio maior na condição de peso, porque você não tem a segunda parte aqui, já diminui a quantidade de carga. Também não vai ser indicada para uma vara de peso maior, ou de cast maior, ou de carga maior. Vai ser sempre utilizada para varas de peso médio, baixo ou extra baixo, né? Muito bem. Aqui nós temos então as famosas guias em forma de S, né? Sneak Git, que é muito utilizada ou muito clássica de se ver em varas de pesca com mosca, tá? Aqui nós temos então as feitas de forma a utilizar o arame de inox, e ela é muito clássica para quem conhece varas de varejão de bambu ou varas de pesca de praia, é muito utilizada em equipamentos de baixo custo. Ele costuma vir com este padrão aqui. E aí você deve estranhar, por que precisa de uma passadeira tão larga? Esta aqui tem 50 milímetros, tá? Ela fica mais perto
do molinete. Por que preciso usar uma desse tamanho aqui? Porque o molinete, a linha sai em espiral e precisa então que tenha uma acomodação de saída para a linha não embolar na hora do arremesso. E assim nós vamos gradativamente diminuindo, de forma que essa espiral vai se acomodando até chegar em passadeiras mais estreitas e assim consiga ter uma dinâmica de arremesso. Já na carretilha, nós não precisamos de anéis tão largos, anéis mais finos, até por o sentido da linha sair mais no sentido longitudinal, paralelo ao blank, nós não precisamos de ter um processo de saída de linha tão largo quanto o do molinete. Então, essa diferenciação toda, você tendo a ciência, você consegue entender. Aqui nós temos um outro padrão, que ele usou um anel de inox para fazer, então, o sistema que aqui nós temos cerâmico, tá? É uma passadeira bastante antiga que muito se utiliza para varas de tiros de distância ou para pesca de praia também. Um material que dificilmente você vai sofrer corrosão por ser praticamente todo de inox. Acrescenta peso? Sim, com certeza. Nós temos correspondentes a esses modelos aqui, no padrão de óxido de alumínio, passadores dobráveis de 30, 40 e 50 milímetros de diâmetro, da FUS ou de outra marca, que você tem uma articulação, facilitando então que uma guia desse tamanho aqui não incomode na hora de você guardar o seu equipamento. Bom, nós temos que analisar então agora as ponteiras ou tip-top. No caso, as ponteiras, elas possuem padrões menos reforçados para varas de cast ou de ação light, ultralight, ação média ou ação extra pesada, ou as varas oceânicas, que você vai ver até ponteiras com rolete, né? Bom, aqui nós temos então alguns padrões de ponteira que nós podemos levar em consideração. Quais são os detalhes cruciais para você comprar uma ponteira ou observar a comprar a ponteira? Primeiro, ela tem um tubinho, se assim vier com tubo, ela tem que casar esse tubo com a parte frontal aqui da nossa vara de pesca. Ou seja, o diâmetro que eu tenho aqui tem que corresponder com o que eu tenho aqui. Neste caso aqui, ó, ela está frouxa. Não seria indicado colocar uma ponteira tão rombuda, ou seja, de um calibre muito largo, e preencher com cola. Isso não é o correto. O correto é você colocar um diâmetro de tubo similar ao daqui. Como é que eu faço isso? Eu verifico logicamente com um paquímetro, não é? Ou nas especificações da vara que eu estou comprando. E assim, utilizando o catálogo, eu vou conseguir parear o modelo que eu estou assim comprando. Existem vários tamanhos. E por quê? Por que desse estrutural todo, esse cuidado todo com a ponteira? A ponteira é o item que mais quebra na vara de pesca. Seguindo isso, vocês podem ver que os fabricantes, eles colocam até uma mão francesa ou um anteparo aqui em 45 graus ou 30 graus para apoiar esta angulatura aqui, aonde nós temos também o suporte do O-ring, que vai também para dentro desse tubo aqui, ok? De forma que esta peça toda estruturada, ela é a parte crucial da nossa vara de pesca. Ou seja, é onde você tem o engate todo da saída de linha, da briga com o peixe, do tranco do peixe e outros itens mais com relação a esforço. Tudo começa aqui, tá? Tudo vai começar aqui. E por isso acontece a quebra, geralmente aqui embaixo. Porque a ponteira, ela acaba sendo um item reforçado e a vara não consegue, às vezes, por um excesso de carga, de força que você faça, extrapola
e esta ponteira aqui pode se vir a danificar, mas dificilmente o tubo acaba se danificando. Então a gente usa aquele aquecimento rápido, tira com aquela cola e coloca com a cola de novo, específica para a ponteira. Um item que precisa ser às vezes substituído, muitas vezes. E não é muito difícil de se fabricar, tá? Bom, entendendo que esse item é um item bastante relevante, não é? Na parte de esforço do nosso caniço, aqui nós temos então um padrão de ponteira feita com arame de aço inox, que segue a linha deste padrão mais simples, utilizado em varas de bambu para pesca de praia, como também óxido de alumínio, assim que nós podemos colocar o tubinho ou até aplicar diretamente desta forma aqui. Um padrão mais simples para varas de pesca de fly, tá? Vamos entender então como fazer as guias em formato de S ou alguns padrões que nós podemos utilizar, como também as ponteiras de forma caseira, com material alternativo, que é o arame de inox, e assim a gente consegue tirar algum proveito nessas montagens ou customizações de varas mais baratas. Para fazer então as nossas sneak guides, ou seja, guias em padrão serpente ou em S, muito utilizadas em varas de pesca com mosca, é bastante fácil se você tiver a ferramenta. Se você não tiver a ferramenta, você vai usar com certeza um alicate de bico cônico ou outro padrão similar para tentar fazer então este processo. Alicates ortodônticos, por exemplo, também se destinam a este fim, tá? Mas dão mais trabalho. A ferramenta te padroniza o padrão de espaçamento ou diâmetro interno do que você precisa assim fazer em uma quantidade. Geralmente uma vara de pesca de mosca de 9 pés, ela leva 9 a 10 em torno de guias ou passadeiras, tá? Contando com a ponteira. Aqui tem a ferramenta então que faz as peças similares a esta aqui, tá? As sneak guides. Nada mais é do que 2 blocos de madeira que eu estou utilizando com o eixo de metal. O ideal seria você utilizar 2 blocos de alumínio, bronze ou ferro. Eu estou usando madeira que, no caso aqui, uma madeira dura. Mesmo assim, ela não me dá um rendimento de mais do que 30 peças sem danificar a madeira, ou começar a não me dar um padrão de qualidade. Então, quem precisa fazer isso realmente comercialmente, é ideal fazer essa peça em metal, tá? No caso aqui, eu fiz para uma vara ou 2 no máximo, ou vou ter que substituir essa peça por uma outra nova. A peça consiste então de um eixo, o cubo é furado não de forma a atravessar até uma certa parte, e aqui a mesma coisa, tá? É um eixo de bronze que eu dei um rebaixo aqui de aproximadamente 1 milímetro por um comprimento de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro por 1 centímetro de rebaixo. Eu encaixo aqui nesta parte central aqui, de um lado e de outro. E como é que eu faço então essa ferramenta com o arame aqui dentro? Eu vou fazer um furo de um lado e de outro, alinhado de forma longitudinal, de forma que o arame que está aqui de inox, ele possa entrar aqui por esta furação e passar por toda a extremidade da peça. Ó, passou por toda a extremidade da peça, tá? Aqui, ó. Com isso, eu vou fazer o quê? Simplesmente começar a girar com uma mão para um lado e com a outra para o outro. Eu giro, não estou fazendo muita força. Avanço até perceber que já fez uma meia volta em volta do eixo de bronze aqui no meu caso, né? Aí vou desmontar a peça. Por isso a peça precisa ser de um encaixe bem feito para que eu possa torcer o arame e desmontar a minha peça já finalizada.
ela já tem então a curvatura no diâmetro que eu assim determinei, devido ao eixo, e agora os ajustes finos, as angulaturas da peça, para ficar muito próxima da original, eu preciso fazer utilizando então o meu alicate de bico fino, para assim alinhar, determinar o comprimento que assim cada guia vai ter, e também depois fazer o acabamento fino, que é nivelar ou passar essa peça aqui no esmeril ou martelar a frio, para assim achatar um pouco essa extremidade do metal e fazer um pequeno ajuste com uma lixa, com uma lima ou com uma pedrinha de afiar. Esse acabamento então é necessário de ser feito para que a guia fique toda nivelada, bacaninha, bem feita, e assim quando posicionada sobre o blank fique perfeito, como se estivesse comprado na loja. Bom, a segunda ferramenta então consiste desta aqui, que tem dois gabaritos de diâmetro, um mais fino e um mais grosso. Esse gabarito mais fino possibilita, por exemplo, fazer ponteiras como esta aqui, ou guias como esta aqui, mais baixas ou um pouco mais altas, ou ainda mais altas. Vai depender do que você então determinar, tá? Mas o diâmetro vai ser sempre deste pino aqui. Então quem vai determinar a condição do diâmetro é o pino que você vai usar. Este aqui, por exemplo, condiz com este aqui, ó, com esse padrão aqui, ó, tá? E aí encaixa, dando então o diâmetro. Então, se eu quiser uma maior ou menor, quem manda é esses pinos de apoio. Aqui nós temos então uma sequência de furos que serve como base de apoio para dar o início então ou start na criação desta peça. Vamos entender isso melhor utilizando então o arame. Eu pego o arame, coloco aqui um pequeno dente de aproximadamente 1 centímetro e vou aplicar aqui na minha furação. Esta furação então aqui vai me determinar neste ponto ou neste ponto o comprimento que eu quero determinar a perna da minha ou a sapata ou a pata, ou seja, esta parte aqui que eu preciso ter na minha passadeira, tá? Isso quem determina é quem está fabricando. Se eu quiser uma peça mais longa, eu vou deixar mais longe. Então, eu posso deixar mais longe ou mais perto. Se eu deixar mais perto, basta, então, eu encostar o arame aqui na peça e girar uma, duas e finalizar. Com isso, eu já tenho praticamente aqui uma guia. Tiro a peça e vou assim determinar o padrão do olhar, já está feito. Agora eu vou determinar a posição que eu quero. Se eu quero para cá, basta girar para o lado oposto, esquerda e direita, de forma assim a obter aqui uma passadeira esquerda e direita. Com isso aqui a gente consegue, em poucos movimentos, finalizar aqui uma passadeira, tá? Com calma nós fazemos aí, se eu quiser mais alto ou mais baixo, é só questão de ajustar. O diâmetro sempre vai ficar igual, tá bom? E o arame, você procura indicar aí um padrão de arame correspondente ao que você acha mais indicado para cada padrão de equipamento que você esteja montando. Espero que com isso vocês possam assim agregar um pouco mais de valor aos itens que a gente faz de forma caseira. Com certeza, se você não virar a peça para um lado e para o outro,
você pode fazer uso então de fazer uma ponteira, como esta aqui. Para fazer uma ponteira então de tubo, a gente pode usar então da expertise de usar o tubinho da antena, tá? O tubinho da antena a gente secciona, ou o tubinho da carga da caneta, como eu citei, que a gente pode usar. A carga da caneta também serve, dependendo logicamente do padrão de ponteira que você está usando. A carga de caneta ela vai servir para um padrão de ponta mais fina. Já a antena, você vai poder trabalhar com várias bitolas. Com isso você tem bitolas diferenciadas que vão atender ponteiras diferenciadas. Assim, você pode então fazer como eu sugeri. A pecinha que estava sem o canudinho, você coloca então dentro do canudinho com um pouco de super bonder, de forma que você consiga aqui aderir esta peça aqui, ficando aproximadamente uns 10 milímetros, tá? Para fora, 1 centímetro, de forma que esse 1 centímetro sirva de apoio para a ponteira da vara. É mais do que o suficiente. Com isso você tem uma ponteira para a vara de fly ou até para um outro padrão de ponteira em outros tipos de vara. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e desmistificado mais um pouco sobre a montagem de varas ou customizações de peças alternativas. Vamos mais à frente aí que tem mais coisas para a gente revelar para vocês aí no próximo vídeo.